Quero falar agora sobre o Cruzeiro que ultrapassou a marca de 20 milhões de reais com bilheteria líquida, descontando todos os impostos nos jogos do Campeonato Brasileiro. O número exato é de 21 milhões e 200 mil reais depois de 10 partidas. Só para você ter a dimensão do tamanho desse valor, vale a lembrança de que no Campeonato Brasileiro passado inteiro, o Cruzeiro havia arrecadado com bilheteria líquida 15 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o Cruzeiro ainda faz quase que um turno inteiro como mandante dentro de casa, mas tem mais receita nesse ano do que na temporada passada. Com esses 21 milhões e 200 mil, média de arrecadação de 2 milhões e 100 mil reais. Somente o Flamengo arrecadou mais do que o Cruzeiro nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Fla tem 22 milhões e 400 mil de receita líquida contra 21 milhões e 200 mil da Raposa. Na sequência aparecem o Corinthians, 14 milhões de reais, e o Palmeiras, 13 milhões e meio de reais. Tem ainda o São Paulo com 13 milhões, Corinthians, Palmeiras e São Paulo com um jogo a menos na comparação com o Cruzeiro como mandante. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quinta-feira de jogo da Seleção Brasileira, 9h30 da noite, Maracanã, duelo contra o Chile. O Brasil já classificado para a Copa do Mundo, com 2 cruzeirenses na Seleção Brasileira, vão iniciar no banco. O zagueiro Fabrício Bruno e o centroavante Caio Jorge. Mas será que podem ser acionados pelo técnico Carlo Ancelotti, que falou até sobre planos para os novatos no segundo jogo, que é na terça-feira, lá na altitude de El Alto, na Bolívia, e é o jogo aí que antecede ao segundo duelo das quartas de final da Copa do Brasil, o jogo Brasil-Bolívia, ou Bolívia e Brasil na terça. Quinta-feira tem Cruzeiro e Atlético Mineiro às 7h30 da noite no Mineirão, com o Mineirão daquele jeito, né? Entupido, ingressos esgotados, venda espetacular. E o Cruzeiro, além de tudo, terá uma baita renda do jogo. E quer ter uma baita renda, claro, de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Então, o Cruzeirense hoje, de olho na telinha para acompanhar Brasil e Chile. Enquanto isso, a preparação segue na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro treinando também nesta quinta, treina nesta quinta e na sexta, depois tem uma folga no sábado. Por quê? Depois o Cruzeiro vai direto. Tem treinamento domingo, segunda, terça e quarta, joga na quinta, treina sexta, sábado e domingo e viaja para Salvador, onde na segunda-feira o Cruzeiro vai enfrentar o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que esteve em campo ontem, goleou a equipe do Confiança no primeiro jogo da fase da final, né, da Copa do Nordeste, 4-1 para a equipe do Bahia. No final de semana tem o segundo jogo e antes de enfrentar o Cruzeiro, o Bahia ainda tem a partida diante do Fluminense, é o jogo da volta. Esse jogo da volta será no dia 10 de setembro, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo, o Bahia venceu o Fluminense. Então tem 2 partidas ainda, o Bahia antes do duelo com o Cruzeiro, Cruzeiro antes do duelo com o Bahia, tem a decisão da vaga diante do Atlético Mineiro. Só para a gente passar aí toda a programação do Cruzeiro. Vamos ver nesta quinta-feira quanto a Wanderson, que ontem fez tratamento na Toca da Raposa 2, mas é aquela informação que a gente já trouxe, não será problema para o dia 11 de setembro, o Wanderson, que teve uma pancada no jogo com o São Paulo, fez tratamento ali com gelo, passou por exame de imagem, o exame não constatou nenhuma lesão importante, apenas aquele quadro de dor. Assim que se recuperar deste quadro, ele passa a treinar normalmente. Christian está liberado, e quanto aos reforços, mais um dia para todos treinarem na Toca. Luiz Sinisterra, já treinando há mais tempo, já fez a estreia, Kenny Arroio, Rian Guilherme e o Cauã Moraes, lateral direito, esse ainda na transição, porque quando veio do Atlético Paranaense, ele estava se recuperando de uma entorse no joelho. Venda de ingressos para domingo, a final do Campeonato Brasileiro Feminino. A venda muito positiva, hein? Torcedor pode comprar em ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro soltou um balanço ontem, mais de 6 mil ingressos já vendidos, e a expectativa é de Independência cheio no domingão, às 10h30 da manhã. Tá falado, pessoal?
Os nossos craques aqui prepararam e irão comentar, o nosso produtor também, as características dos jogadores, como jogam, do que se alimentam, como se reproduzem e tudo aquilo mais que o torcedor quer saber. Nós vamos por qual ordem? Ô, produtor, você coloca... Ah, muito bem, Luiz Sinisterra. Gris, quer ir na bola aí para falar sobre Luiz Sinisterra? Vamos lá, o Luiz Sinisterra, que é reforço do Cruzeiro aí, que pelo mapa de calor ali a gente percebe que joga mais pelo lado esquerdo, né? Para você que tá no rádio, então imagine o campo, ele atuando mais pelo lado esquerdo. Coloridinho ali, bem na ponta esquerda, mas pisando bem na área, né? Com boa entrada na área ali o Luiz Sinisterra. E tem como principais características aí a velocidade, o drible, o fato de cortar para dentro, né? De ser um jogador que joga com pé trocado, que a gente fala, mas não é igual o Curupira, não. É o destro que joga do lado esquerdo para utilizar essa perna para cortar para dentro e finalizar as jogadas, e que ajuda também na marcação, aí as características do Luiz Sinisterra, reforço do Cruzeiro para essa temporada. Para mim, eu falei que ontem, dos que chegaram, o único que vai brigar para ser titular nesse time. Porque o Sinisterra, né, o Gris se pontuou bem com relação a esse jogo pela esquerda, mas ser destro, não é que ele é ambidestro não, tá, gente? É porque a perna esquerda dele não é completamente cega, não. Se ele tiver que fazer a jogada para finalizar de perna esquerda, ele vai fazer isso. Só que o forte dele, sem dúvida nenhuma, é esse 1 contra 1 cortando para dentro. Sem dúvida. Mas virou padrão, né? O jogador de pé direito jogar do lado esquerdo, o que era incomum virou a regra, né? Exatamente. E o de pé esquerdo jogar do lado direito para cortar. Antigamente esses caras eram muito mais assistentes pro centroavante, pro camisa 9. Hoje eles preparam a jogada para eles mesmos. E o Sinisterra tem uma boa finalização. É um cara que esse, quando falou, corta para dentro, não é aquele cara que tem um chute aleatório. Aleatório, será? É que não tem um chute ruim. Ele tem um bom chute, ele tem aquela chapada boa que a gente vê muito esses caras que trazem para dentro ter essa finalização. O Robin fazia muito bem isso. O Robin é um dos pioneiros, né? Mas precursor. E assim, todo mundo sabia o que ele ia fazer. Ele só fazia isso, não, mas era a grande jogada dele, trazer para a esquerda e chapar de canhota no canto direito do goleiro. E ele é um dos precursores aí. E o par do Sinisterra é o Kenny Arroyo, né? Já tá na tela? Vai estar na tela neste então momento. Você domina aí, Cabido. É o par do colombiano, o equatoriano Kenny Arroyo, que tem muita velocidade, é um jogador que tem o drible, tem esse 1 contra 1 muito forte. Ele é canhoto, que joga pelo lado direito, mas ele tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo do que o Sinisterra jogar pelo lado direito. A gente viu ele mais na base do futebol equatoriano, ele jogando muito também pelo lado esquerdo, tentando fazer a jogada de linha de fundo para fazer esse cruzamento ou esse passe lateral vindo do lado esquerdo, né? Mas ele é um jogador que tem muita possibilidade aí de ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro na próxima temporada, CJ, justamente porque ele tem muito dessa questão da velocidade, do drible e da capacidade de cruzar também, né? E são jogadores extremamente objetivos, né? Tanto o Sinisterra quanto o Arroyo, eu acho e acredito que eles foram moldados também na busca do Joaquim Pinto, justamente porque eles são jogadores extremamente objetivos. São jogadores que vão receber a bola ou vão tentar um passe de assistência, não um passe lateral, morto, mas um passe de assistência ou uma finalização. No caso do Kenny Arroyo, tem que lembrar que ele só tem 19 anos, é um jogador que tem tudo para amadurecer aqui no futebol brasileiro, CJ. Boa, meu garoto! Para o torcedor entender, né? Parece que a gente está falando aqui, né, dos melhores jogadores. As características dos jogadores são essas. E principalmente o Arroyo comparado com o Sinisterra, muito pouco experimentado ainda. Claro que aí o cara fala assim, o jogador que vocês falaram aí, não tá arrumando nada, sabe? Uma característica, se você for desenhar um cara hoje que não tá dando certo, tá? Um cara hoje que não encaixou, que já teve momentos ótimos, vou pegar o Júnior Santos no Atlético, mas que não está encaixado. Sim. Você vai falar das características dele. Sim. Você vai falar que é um jogador que usa força, que usa velocidade, que gosta do ataque, que gosta de jogar a bola na frente. Você vai falando de características. Agora, se ele vai encaixar no time ou não, série de fatores. Só para já tá certo, evitar. mas faz sentido. Só para já evitar. E o scout do Cruzeiro foi em busca desses atletas justamente por estas características deles.
É justamente disso que a gente tá falando que o Joaquim Pinto achou e foi atrás deles no mercado. Mas acho que o Rafa foi muito bem, porque depois vai ter gente, nossa, você não falou que o cara era craque, Não, você não falou assim, esse assado, que o cara ali não joga Porque nada. fala assim, não, é rápido, Faz sentido. finaliza bem, tem força. Temos um novo tem Neymar. o drible, o cara, entendeu? Aí Temos você um fica, novo Messi, parece... Cristiano Ronaldo. Exatamente. E é muito curioso, porque a gente tá colocando mais expectativa em cima do Sinisterra obviamente, pelo aproveitamento dele na Europa. Já vimos pelo mais, que a bem gente já mais, viu, né? Pela idade dele também. Mas, gente, pode vir e o Kenny Arroyo chegar e ser titular desse time também. Pra quem é de tela, o Rian Guilherme, e pra quem não é de tela, que tá no rádio, você fala. Ô, CJ, vamos lá. Rian Guilherme, que estava no União Leiria, né, mas pertencia ao Fortaleza. É um segundo volante, sim, eu acho que mais segundo volante que primeiro. Ele até falou em jogar mais como primeiro, mas eu vi algumas coisas do Rian e achei que ele tem uma boa passada, sabe? De chegar um pouco mais à frente. Não, o mapa de calor dele ali é assustador. É o campo, é o box to box. Box to box. que é- Todo campista. Todo campista. de área a área, ele preencheu todo esse retângulo, né? Esse quadrado ali de área a área, do meio às laterais. Então, um cara que movimenta muito, principalmente falando pelo mapa de calor. Chega no ataque, né? Como um segundo volante. O passe gosta de um jogo, às vezes, uma bola mais longa. Tem esse bom passe e ajuda na construção. Então, dentro dessas características, tem mais características para mim de um segundo volante e o importante. Para você ser segundo volante, você tem que ter força para você poder ir e voltar, estar ao lado do primeiro volante. Eu vi algumas coisas do Rian, eu gostei, CJ, do Rian. Eu acho que é um cara que entrega novo, não veio para ser titular, mas ele entrega coisas diferentes do Lucas Silva, diferentes do Matheus Henrique, diferentes do Eduardo. Acho que nenhum desses três jogadores que podem jogar hoje como um segundo volante tem essa característica de um pouco mais de força, jogador maior, mais forte. Ele tem 1,88 m, gente. Ele é bem mais alto do que os outros que estão lá. Então, assim, Ele pareia mais ou menos com o Wallace, né? não sei se ele vai ter oportunidades a curto prazo, mas é um jogador interessante. É uma aposta, mas vamos aguardar, né? Quantos minutos ele vai ter aí nos próximos jogos. Cadê o Wallace, Cabidão? Não sei. Eu também não. Tem mais um, produtor? Bora. Vai lá, Grice, na bola do Cauãzito. Vamos lá, o Cauã, que foi a vingança do Cruzeiro pro Atlético Paranaense. Lateral muito ofensivo, dá pra ver ali pelo mapa de calor, né? Que ele ocupa todo o corredor, chega bastante ali na linha de fundo. Ele é mais o William do que Fagner. Mais o William do que Fagner. Jogador que busca a linha de fundo, como eu falei, e que tem um bom cruzamento também, como uma das características aí. O Cauã Moraes, lateral muito jovem, subiu do sub-20 do Atlético Paranaense nessa temporada e já vinha sendo aproveitado lá na Série B do Campeonato Brasileiro, no time principal do Furacão. Chega aí como opção pro Cruzeiro. Acho que ele pode ter oportunidade, principalmente enquanto o Fagner tá fora, né? Depois que o Fagner voltar, dificilmente ele vai ter minutos aí, a não ser que impressione muito nos minutos que tiver até lá. Mas, enfim, ele acho que é mais pro ano que vem do que para esse ano aí o Cauã Moraes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.